Beleza. Fala, turma! Sejam bem-vindos. Mais uma edição aí do nosso Agrifato Cast. E mercado, é o que eu sempre falo, né? Parece que o mercado não está parado, não está acontecendo nada, mas por trás dos panos estão acontecendo grandes coisas, né? Grandes movimentos. A gente não tem esses movimentos. Recentemente, nós não temos visto esses movimentos agressivos de curto prazo, mas eu acho que tem grandes coisas acontecendo por trás do pano do longo prazo, né? Que eu acho que é o que vale a gente trazer aqui. Na última semana, o que a gente observou aí foi um mercado bem enfraquecido mesmo, né? Então, consumo doméstico de fim de mês, assim, carne horrível, exportações se recuperando, mas depois de terem passado por um período ruim também, que acaba ajudando a não contaminar positivamente o mercado. Nós temos mais oferta, acho que o Iago pode trazer uns dados de abate aí para a gente, mais atualizados, principalmente Mato Grosso, para a gente discutir o que está acontecendo com a oferta de gado hoje, mas a gente sabe que existe, tá? E o que a gente tem observado também é um bezerro um pouquinho mais firme, isso sim, bezerro um pouco melhor em relação ao ano passado. Peguei leilão com média aí de pagamento, por exemplo, no Tocantins, 3 parcelas de 900 no fim de semana, então uma melhora, mas ainda sem qualquer ímpeto de alta, até porque, né, a situação dos preços não anima, deixa o pessoal bem desanimado, tá? E eu tenho um dado interessante para trazer aqui, que eu recebi do meu amigo Humberto Paulinelli, e ele mostra para a gente, além do abate de fêmeas, que a gente sabe que está a todo vapor, o Iago me corrige se eu estiver errada, mas no último levantamento do INDEA deu 51% de participação de fêmeas nos abates, é muito alto. É muito alto. Mesmo considerando a sazonalidade do abate das fêmeas, o descarte já é assim, chama bem a atenção, tá? Ou seja, fêmea não está valendo nada. A gente vê isso na diferença. Então, nós temos 3 indícios aqui. Primeiro, o abate de fêmeas está crescendo. Por quê? O preço do boi está caindo, mas o da vaca caiu mais ainda. Então, a diferença entre macho e fêmea, assim, na média, ela está recorde, né? A fêmea está valendo muito pouco em relação ao macho. Então, com a queda dos preços, para quem carregou um estoque, às vezes, de milho caro, ou ainda comprou essa reposição lá na fase de alta, né, e está carregando uma reposição cara, a operação ficou muito ruim. Então, a pessoa, além de desanimar com os preços, ela ainda muitas vezes ela precisa liquidar para fazer caixa. Esse é o problema. Não tenho pasto, não tenho dinheiro para investir em pasto agora, eu preciso liquidar. Eu não tenho saída. E o terceiro indício é o que eu falei aqui dos dados que o Humberto me mandou, né? Dados dele, internos ali, que mostra que na planta deles, tá? O abate de fêmeas prenhes, presença fetal dentro das vacas abatidas, subiu de 11,9% em 2022 para 14,1% agora em 2023. E 2023 está só começando, tá? Só para explicar para vocês. Agora, tem a sazonalidade de começo de ano. Fêmea que repete cio, né? Mas não é questão de repetição de cio. Por quê? Porque essas fêmeas não repetiram cio, essas fêmeas estão prenhes. Essas fêmeas não têm a ver com sazonalidade, o abate dessas fêmeas, tá? Ou o pessoal está precisando fazer dinheiro e está abatendo de qualquer jeito, ou não está interessado em manter esse bezerro porque não consegue, tá? Pra vocês terem uma ideia, em 2020 foi 4,5% de participação. Ou seja, havia interesse nesse bezerro. Em 2019 foi 2,4% de participação. Havia interesse nesse bezerro. Hoje nós estamos falando de 14% de participação nesses dados, né, que ele mandou aqui para a gente. Então, assim, né, chama muito a atenção o desinteresse do produtor, né, na fêmea prenhe, no bezerro, nessa categoria, por vários motivos, e muitas vezes pela necessidade de liquidar, né? Tem muita gente que gostaria de poder fazer o anticiclo, já está ciente, né, que agora é uma época que a reposição está baixa, que seria uma boa oportunidade de formar estoque barato, mas não vai conseguir fazer isso por uma limitação, tanto estrutural, falta pasto, quanto financeira, né? E a gente sabe que as taxas de juros agora não estão convidativas para se pegar, né, se aumentar aí, as programações de custeio, etc. Até porque o Plano Safra nem foi lançado ainda, a gente ainda precisa esperar para ver o que vem pela frente.
Mas dado que o governo está com limites fiscais, não vai poder ter muito subsídio no plano safra, pelo que eu entendo. Né? Tá faltando espaço fiscal, tanto que estão aumentando imposto de tudo, né? De tudo que é possível. A gente está vendo um aumento muito grande do recolhimento aí de impostos em diferentes frentes. Até as brusinhas da Shine, né? É Shein? Eu não sei como é que fala. Para mim é Shine. Então é isso aí. Eu queria que o Iago trouxesse um pouquinho de número, né? Eu sempre trago o overall, assim, aquela visão mais ampla, mas é porque eu não guardo Sim. nem o nome dos meus filhos, mas o Bem, Iago ainda tá vamos lá. fresco. Vamos lá, Lígia. Só para. Não é corrigir, né? O número tá certo, 51%, mas em março foi ainda pior, tá? Foi 54% de participação nas fêmeas no Mato Caramba, Grosso. No Mato Grosso especificamente. A gente ainda não tem os números do IBGE, tá? É sempre atrasado, né? A gente sempre demora para ter esses números oficiais do IBGE. Os primeiros resultados devem sair agora, nos próximos 10, 15 dias. Mas os dados oficiais de abate de fêmeas, eu acho que só, se eu não me engano, só lá em junho. Mas a tendência, né, pelo menos os números de Mato Grosso apontam justamente isso, um crescimento no abate de fêmeas, só para você ter uma ideia, 54% de participação é um dos maiores valores dos últimos 10 anos, e frente à média histórica, para o mês de março, que historicamente o mês de março tem 50% no Mato Grosso, né, ou seja, 50% mais, 50% fêmea, está 4,2, 4 pontos percentuais acima dessa média, e é o nível de 2017, 2018, basicamente mostrando para a gente que a gente está aparecendo, e vai ficando cada vez mais claro que o ciclo está se repetindo o que foi lá em 2017, 2018, com preços também naquele período. Se o pessoal se lembrar aí, vai ver que vai ter a memória de como os preços se comportaram de maneira ruim durante 2017, 2018, muito desestímulo à atividade, que ocasionou lá em 20, 21 essa oferta muito escassa de animais. Eu gostaria de trazer alguns pontos que aí refletem não só sobre o boi gordo, tá? Eu acho que a gente está vendo no atacado também é reflexo dessa consequência do ciclo pecuário. Por que eu falo isso? Além da diferença boi e vaca para o pecuarista tá muito ruim, né? O deságio sobre a vaca tá muito elevado. Quando eu olho para o atacado em si, isso responde, na minha opinião, tá? O que está acontecendo com a carne bovina no varejo é que a vaca casada está na maior diferença, tá? A vaca casada, que é o subproduto da vaca abatida, está na maior diferença de preço frente ao boi castrado dos últimos 5, 6 anos. A diferença, a gente está falando de quase 13%, tá? Então, se eu pego um boi castrado de 17, 17,50, eu estou falando de uma vaca casada de R$ 15 por quilo. E isso, basicamente, essa diferença de quase 13%, mostra para a gente que está sobreofertado o mercado de carcaça, tá? O mercado de carne de animais. E a queda que a gente vê no varejo aí, eu acho que tá sendo muito pronunciada, né? A gente viu a queda da picanha, todo mundo falando, agora vai ficar barato comer picanha. E acho que boa parte dessa queda se pronuncia e é justificada pela queda da vaca casada também, porque a gente sabe que no mercado consumidor varejista a gente não tem essa diferenciação, pelo menos não para a maioria do consumidor, do que é boi, do que é vaca, do que é boi inteiro, do que é vaca casada, e o consumidor vai consumir o corte, né? Então, o que a gente está vendo de queda aqui diz muito respeito ao ciclo pecuário. Então, a diferença entre vaca casada e o boi castrado nesse patamar de 13%, a própria diferença entre a carcaça do boi inteiro, que é um animal que normalmente é subjugado ali no comércio de carne, contra o boi castrado, também está batendo na casa dos 10, 9% de diferença, né? Mostra também que está sendo sobreofertado. O mercado está atrás de animais castrados, de novilhas também, mas a fêmea, o animal inteiro, está sendo subjugado nesse momento e mostra que tem muita oferta. E um dado interessante, tá? Acho que a questão que a gente fala muito sobre demanda, né? Típica de final de mês, é ruim mesmo, bate essa tristeza de final de mês de ter pouco poder financeiro. Mas quando eu olho para o comportamento das outras proteínas e da proteína bovina no atacado, desde o ano passado, tá? Desde 2022, a proteína bovina, desde 2022, o 1º de janeiro, até agora, caindo 13%, enquanto eu olho para a carcaça suína e olho para o frango, a carcaça suína subindo em torno de 5, 6% e o frango subindo em torno de 2 a 3%. Me responde, de certa forma, que quem passa por um problema de sobreoferta é muito mais a carcaça bovina do que as outras proteínas animais. É óbvio que tem a questão de PSA, de gripe aviária, tudo isso impacta e o Brasil tem sido ajudado por esse momento. Mas, assim, a exportação também bateu recorde no ano passado. Então, o que a gente enfrenta, pelo menos na minha visão, é uma sobreoferta, e não é que a demanda interna esteja horrível, esteja só piorando, pelo menos quando eu olho conjunturalmente comparado a
períodos da pandemia ali, né? 22, início de 22 a gente ainda tinha reflexo de pandemia. Essa queda no preço diz muito respeito, pelo menos na minha visão, ao aumento excessivo de oferta, as consequências do que foi 2021, 22 para a pecuária brasileira. Então, acho que é isso. Tem um dado interessante também que eu estou de olho e que tem, assim, que isso pode impactar muito o mercado, que é Estados Unidos. O abate de março nos Estados Unidos foi divulgado na semana passada e veio pela primeira vez, depois de muito tempo, assim, um processo de início de redução do abate de fêmeas, tá? Então, pela primeira vez, a gente viu cair o percentual de fêmeas abatidas, mas ainda no patamar muito elevado. O próprio USDA reajustou o volume produzido de animais, a quantidade produzida em 2023, trazendo um número um pouco para cima, ou seja, eles estão abatendo fêmeas ainda, eu acho que o USDA está observando isso, mas na minha visão, talvez diga aí provavelmente que os Estados Unidos ainda está num processo de alternância, sabe? Ele ainda vai ver a escassez de fêmeas acontecer nos próximos 2 anos e isso provavelmente vai refletir sobre preços mundialmente falando. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que essa queda da carne, porque ela foi registrada em fevereiro e março, né? Ou março e abril? Março e abril. Ela vem em queda aí, pelo menos assim, se eu pego os 12 cortes do IPCA, ela vem em queda em 3 meses consecutivos. Então é fevereiro, março e abril, o IPCA 15, tá? Se eu pego o índice de preços no varejo paulista, ele vem em queda desde janeiro. Então são 4 meses consecutivos de queda, tá? Eu diria, eu não sei se você confirma essa impressão. Eu diria que a ausência de China reforçou isso, né? Porque teve uma parte que teve que ser realocada no mercado doméstico, que Sim. agora, por exemplo, agora tem lá o imbróglio da carne que foi, que era certificada, mas ficou naquela área cinza, que tinha sido certificada antes do acometimento do problema, mas foi enviada depois. Então, isso aí, né, deu um gosto amargo aí na boca dos frigoríficos também. Então, vamos ver o que eu vou fazer com isso, virou um problema. A gente sentiu essa perda de força até agora, né? Sim, sim. Eu acredito que sim. Obviamente que eu acho que tem essa percepção, sim, de China, e não só pela falta de apetite, pelos preços também, tá? Em janeiro, até a volta da China, que a gente fala que, assim, se eu pego lá em janeiro, tá? Quando a China vinha comprando e desacelerando, na verdade, pré-ano novo chinês, o mercado estava muito ruim para vender carne para a China, os preços não eram convidativos, então essa ausência chinesa, de certa forma, era causada muito por preço também, né? Às vezes estava preferindo mandar essa carne para o mercado interno do que lá para a China por conta de preços. Mas sim, eu acho que a falta de apetite da China e o próprio imbróglio que a gente teve em março aí, e está tendo até agora, eu acho que influencia sim esse aumento de disponibilidade interna de carne bovina no Brasil. E provavelmente vai ser notícia no ano que vem, o brasileiro vai aumentar o consumo per capita de carne bovina em 2023, justamente, mas não é pelo quesito de que ele está consumindo mais, ele está com um poder financeiro absurdo. É porque está sobrando mais carne no mercado interno. Tá sobrando mais, Sim. ficou um pouco mais barato, né? Exatamente. Tem outra, Exatamente. Acho outra até questão. Outra questão um importante, tá ponto. tendo, pelo que eu converso aqui com o pessoal do atacado, tá tendo dois mercados, viu? Bem definidos. Sempre teve, mas hoje eles estão muito bem definidos. O mercado de carne de qualidade, corte traseiro, não está sentindo o baque que o mercado de carne, vou falar comum, né? Está sentindo. Sim, Então, sim. Esse é assim, um- carne premium até falta. Exato. Então, não Carne de tem crise, novilha. não tem crise pro rico, né? Rico manda dinheiro para o exterior e salva lá o patrimônio. É, Aí fica o povão fica aqui amargando essa parte, né, da queda de é. consumo. Então Ah, chegou o fim de mês agora, ficou muito ruim de venda. Agora a gente sentiu, já me informei aqui, parece que as vendas do fim de semana foram bem legaisinhas, assim, deu uma boa sim. enxugada. Recebimento de salário, né, tá entrando, começa a movimentar o atacado. Esse é um Isso ponto, tá? correlaciona muito com a China, né? Com isso que o Iago estava comentando aí, porque a China leva muito dianteiro, né? E é a Sim. carne considerada mais carne de segunda. Então, sobrando mais essa categoria de cortes no mercado interno, acaba influenciando aí nos preços também, que é justamente isso que o Iago comentou, né? Exatamente. A novilha, assim, a novilha que é um animal mais jovem, os animais castrados, eles passam por queda, mas numa proporção bem menor do que tem passado a vaca e do que tem passado a boi inteiro. É o que você falou, a diferença entre a carne, em teoria, que é classificada de qualidade e a carne que é commodity, né? Então, a disputa por preço é muito menor nessa vaca, porque ninguém quer charqueada, enfim, você sofre por esse problema, mas nas carnes mais novas, mais jovens. E isso, no final das contas, reflete sobre o varejo, né? A picanha da novilha é muito mais valorizada do que a picanha da vaca. Então,
Tem muito disso também. Mas as duas estão, assim, os dois cortes passam por quedas desde 2022, né? Está sendo reajustado pelo aumento de oferta, isso é clássico. O aumento não acontece só no bezerro ou só na bezerra, é de maneira geral. O inventário de bovinos, o rebanho bovino brasileiro está em aumento exponencial, veio em aumento exponencial, acho que esse ano começa a sentir mais. É, isso aí. Então, a gente tem essa situação agora. O pessoal, uma pergunta que o pessoal me traz muito, mas muito mesmo, o que vai acontecer no segundo semestre, né? E eu falo, cara, eu acho que tem sazonalidade, eu sempre acho que tem sazonalidade. É difícil você me ver subestimando sazonalidade. Por quê? Porque na maior parte das vezes, mesmo em fase de baixa, ela vai funcionar. Ela funciona em menor medida. Então, se você analisar fases de baixa de ciclo, safra entre safra ela sobe um pouquinho menos. Pega fases de alta de ciclo, sobe mais. Então, eu continuo acreditando na sazonalidade, mas assim, o que interessa para o pecuarista? Se haverá ganho real de preços, né? Para aumentar a margem dele. E isso é uma coisa que eu questiono. Eu acho que se tiver ganho real, ele vai ser bem marginalzinho. Por quê? Porque você vai fazer um investimento para fazer engorda. Hoje a gente viu uma derrocada dos custos de produção importante, tanto dos custos nutricionais, quanto do custo com a reposição, os insumos dolarizados, beleza, isso ajudou demais. Mas assim, vai chegar lá na frente, será que vai ter um ganho exponencial? Não vai ter um ganho exponencial, porque esse ano eu acho que o boi não vai subir exponencialmente. Então não vai ter milagre. Agora, a operação está fechando a conta, olha lá para o mercado futuro, ou combina com o frigorífico, o mercado a termo, está fechando a conta, fez sentido? Trava e gira, porque tem muito animal para ser, vamos falar assim, liquidado. Eu preciso mandar esse animal embora. Principalmente animal errado, não tem o que fazer, ficar segurando, entendeu? Se tem margem para giro, faça o giro, faça o giro. Sim. Isso é importante. Termos Isso de não troca, ali, significa... já acho que Oi, acho que desculpa. até para pontuar sobre o que você está falando aí, termos de troca, assim, só tem melhorado a relação de troca boi e milho, tá? Desde que a gente falou, acho que faz umas 3 semanas, 4 semanas aqui, que ele bateu a casa dos 4, ele só tem melhorado, mesmo com o preço do boi gordo em queda na bolsa, tá? Eu tô falando assim, o mês de abril fecha com a melhor relação de troca no mercado físico dos últimos meses, se eu não me engano, 3,82, que é o melhor nível desde julho 22, quando o boi gordo estava batendo 320 no São Paulo. E quando eu olho para os contratos futuros, se eu olho setembro contra outubro ou outubro contra novembro, eu estou falando de relações de troca batendo 4,20, 4,25. Então a gente está com termos de troca muito interessantes, não só para o milho, farelo de soja também. Assim, a precificação física do farelo de soja também está recuando bastante, e consequentemente isso está melhorando os termos de troca para os pecuaristas de maneira geral. Então, a questão da sazonalidade é fato, a gente sabe que a proporção de fêmeas vai reduzir conforme o ano vai crescer, né? Eu estou falando de uma diferenciação em que em março bate 50% de participação de fêmeas e em outubro bate 35% de participação de fêmeas. Então você tem essa redução histórica mesmo da participação do abate de fêmeas. Mas se eu olhar os termos de troca, e aí focando justamente na margem e saindo um pouco da receita absurda, do preço elevado, eu acho que o pecuarista deve ficar muito atento a esses termos de troca, porque é isso que vai Fazer a que diferença. vai fazer a diferença na margem dele. E é o que encoraja, né? Uma análise mais elaborada de preços. Até porque eu vou já jogar essa pergunta para os meninos aí dos grãos, cara. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui agora e aí? Compro milho ou espero? Vai cair mais? E eu sempre falo, cara, a janela tá aberta. 20% de queda em 45 dias, né? Que a gente discutiu semana passada. É queda pra caramba, já dá para ir fazendo estoque, né? E para quem tem que desovar estoque, acho que já ficou bem longe. Mas esse é um ponto importante. Até porque, se você olha a relação de troca de boi e milho, a sensação que dá é de que está nas mínimas. Não está nas mínimas, na verdade. Melhorou bastante, mas está dentro da média. Concorda comigo? A relação de troca boi-milho? É, Então, Lígia, assim, já está acima da média, tá? Nesse tá. patamar que está de 4,20, 4,15, já está Mas não acima está da nas média. mínimas. Tá Não, ali. não. Tá Não beirando a tá. média. A Sim, sensação que sim. a gente tem, é isso que eu quis dizer, que tá nas mínimas, assim, tá muito, muito bom. Porque o milho caiu muito, ficou essa sensação. Mas Sim, tá orbitando a média ali. Um pouquinho acima, sim. agora um pouquinho abaixo, melhorou um pouco e tal. Não, Mas desculpa, tá longe de ser assim, tá longe de ser o que você falou, as mínimas, os as melhores mínimas. patamares da história, digamos assim. Pode ser que a gente tenha uma situação parecida, talvez com 2014. Assim, aí o Stefan É, vai poder falar para mim, mas 2014 a gente teve essa relação chegando a 5,50. Ô, Laurinha, eu peguei esse leilão aí no fim de semana, 3 parcelas de 900 no Bezerrada. O que você tem visto aí de reposição, hein?
Ó, bezerro, a gente já tem comentado isso, né? Que parece tá chegando muito próximo de um fundo do poço, e a gente está vendo isso acontecer de fato. Na última semana, por exemplo, a gente teve alta aí nos preços médios aí do bezerro de 1,7%. Então, ele às vezes vai dar uma reduzida, às vezes sobe um pouquinho, então tá nesse imbróglio, mas assim, sem sair muito daquela faixa de preço que a gente está vendo atualmente. E isso tem se mostrado confirmando cada dia que passa para a gente, principalmente quando a gente vê o movimento inverso para o boi gordo, né? No boi gordo, a gente viu queda de mais de 2%, tanto no mercado físico quanto no mercado, perdão, no mercado futuro. E essas quedas, elas já vêm computando aí praticamente todo o mês de abril, né? A gente fechou o mês de abril com uma queda acumulada aí de 10% nos preços do boi gordo. Um boi gordo China, né? No estado de São Paulo, saindo da casa de 300, indo para negócios aí já sendo realizados até a 265. Então, uma queda muito significativa, e já os preços do bezerro a gente não vê isso acontecer. Então, a gente sente que dessa segurada, semana passada os preços melhoraram um pouco, ainda estão bem ruins, então ainda continua naquela janela de compra que a gente fala, né, da estratégia do anticiclo, mas os preços estão já começando a dar uma reagidinha aí, pelo menos foi isso que a gente observou na última semana. Mas preços ainda muito baixos, né, a gente observa bastante isso, que apesar desse patamar de preços, eles não conseguem força para cair muito além do que já tem caído. É interessante, porque você vê, o pessoal tá mandando fêmea para abate com feto, Sim. tem presença fetal nos abates com índice alto, relativamente alto. Isso aí não vai existir, esses animaizinhos, né? Então, nem as fêmeas para produzi-los mais. Então, eu acho, sinceramente, que o bezerro já pode ter chegado no fundo do poço, sim. Quem vai responder isso é Deus, né? Assim, só o tempo. Mas eu acho que já foi, viu? Tô achando que já. E até adicionar essa um relação... comentário, Laura, desculpa te interromper. Uhum. Assim, é difícil a gente precisar quando vai acontecer esse fundo do poço, né? O fundo do poço, ele acontece e fica para trás, e aí você fala, ah, pô, batemos no fundo do poço. Uhum. Eu não Mas, vi, né? Passou. mas a questão de oferta pesa muito, mas tem o fato da demanda, né? Então, se a gente tiver um preço do boi gordo caindo ainda mais e batendo por eminência de o cara falar, pô, não quero comprar, você seca a demanda, e às vezes o preço vai lá e encosta de novo no fundo do poço, né? Então, se o boi gordo cair ainda mais e esse processo ficar ainda mais ficar pior ainda pro pecuarista que faz essa compra, pode ser que o bezerro caia mais um pouco, mas se a gente olha do aspecto de oferta, o mercado já, eu concordo plenamente com vocês duas, acho que a gente já está dando sinais aí de que o preço do bezerro tá flertando com as mínimas ou muito próximo delas. E eu acho que não só para bezerro, mas animal de reposição também, essa melhora aí das relações de troca tem incentivado da ponto de vista da demanda, né? Então, aqueles pecuaristas que estavam fora das compras, até aqueles negociadores mesmo de oportunidade, né, que compram ali quando vê que a margem está boa, por exemplo, para confinamento, compram um animal de reposição para colocar ali, a gente já vê que o movimento começou a acontecer, que esses compradores que antes estavam fora, agora já estão retomando justamente por essa melhora da relação de troca, confinamentos com uma viabilidade, começando a dar uma viabilidade aí um pouco melhor, e isso tem voltado e feito com que os compradores voltassem às compras, o que pode trazer um aquecimento também maior ao mercado, e não tem segredo, né? É oferta e demanda. Tá com muita oferta, sim, mas se a demanda estiver mais aquecida, isso acaba se equilibrando aí. É algo que a gente até vê para o boi também, até falando em China, que é um ponto que é muito importante a gente esclarecer, porque estava tendo todo aquele imbróglio, né, em relação às cargas que foram enviadas, que saíram aí nesse período de alto embargo que nós tivemos, e que não estavam sendo aceitas lá na China, pelo menos assim, via de regra geral, né, não eram aceitas, porque estava durante esse período, e aí na última quinta, se eu não me engano, o MAPA lançou um ofício que gerou muita má interpretação, inclusive no mercado, de que essas cargas seriam aceitas. Só que, na verdade, a maior problemática, que é justamente essas cargas que estão no mar aí, né, que a gente fala que giraria em torno de 30, 70 mil toneladas, ninguém sabe muito ao certo, mas é muita carne, e que agora, teoricamente, né, surgiu, depois que o mapa lançou, surgiu algumas interpretações de que essas cargas seriam aceitas, mas na verdade não. A única coisa que foi esclarecida para a gente, que agora estaria liberado, mas não resolve muito o problema, é que o que foi certificado antes do dia 21 de fevereiro foi quando começaram as especulações e o autoembargo teve início, na verdade, no dia 23 de fevereiro, né? Mas eles consideraram ali no dia 21. Então, tudo que foi certificado antes do dia 21 e que não foi embarcado ainda, pode ser embarcado e vai ser aceito normalmente lá.
depois que se teve uma queda desse alto embarque, foi no dia 23 de março. Mas tudo que foi certificado ou embarcado, né, ou exportado aqui do Brasil durante esse período de 21 de fevereiro a 23 de março, ainda não pode dar entrada livremente, né? Cada caso está sendo discutido individualmente lá, e tem outras questões que influenciam, da mesma forma que foi em 2021, mas assim, a grande problemática aí dessas 30, 70 mil toneladas de carne bovina que estariam aí nos portos ou a caminho da China, já chegando aí na China, não foi solucionada, né? Então, todo esse imbróglio ainda está acontecendo, né? E isso é algo que impacta muito aqui até para novas negociações, porque com o estoque de carne lá no porto para os chineses, não tem por que também eles virem com muito apetite para negociação. Porque se a carga já está lá e eles conseguem renegociar, e obviamente eles vão fazer isso, por que eles viriam com tanta sede ao pote? E isso está impossibilitando, eu acredito que é um dos pontos também que influenciam para esse apetite atual de novos negócios aí dos chineses tão enfraquecido, né? A gente tinha uma expectativa muito grande dessa retomada da China, pensando em baixos estoques que a China teria lá, né? Pensando numa economia mais aquecida chinesa, pensando no fim dos lockdowns. Então, se tinha uma expectativa muito grande, mas essa expectativa não está se cumprindo. Eu acho que um dos fatores aí para essa fraca negociação entre os dois países é essa questão desse imbróglio também, dessas cargas que estão já a caminho, mas que não, teoricamente, não podem ser liberadas com tanta facilidade. Pô, interessante. E deixa eu falar uma coisa, eu queria tentar responder essa pergunta que eu recebo bastante aí. E aí, compra milho, vende a soja, vai cair mais? O que vocês me trazem aí, pessoal? Olha, Lígia, se a gente for analisar racionalmente, que é a forma que tem que analisar, a soja é mais interessante vender do que você ficar pagando o custo de armazenagem ou esse produto ficar perdendo qualidade no silo, somente pelo custo financeiro. Se você pegar hoje, que a gente tem essa taxa de juros elevada, né, e você pegar essa liquidação da soja que traria um valor e você colocar numa aplicação ou fazer algum outro investimento girar, é mais interessante do que você deixar essa soja estancada aí no silo, com possibilidade de perder mais valor ainda. E no caso do milho, vamos colocar que já é interessante começar a comprar, principalmente você já começar a olhar essa relação de troca direta que o Iago pontuou. Tem chance de melhorar? Tem. O que está acontecendo hoje, que o mercado está precificando, é a situação que a gente tem de oferta que está se desenhando, assim, uma safra muito boa. Até acabei de olhar as previsões aqui de clima, até o dia 15 de maio aí tem chuva, onde a gente teve o maior problema de plantio, que foi Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, e a princípio nenhum problema aí, nenhum risco, que seria aí um fator importante, que é a possibilidade de geada, que ela é sempre mais elevada em maio, só que até o momento não tem nenhuma sinalização Não tem alerta, climática né? assim extrema. Vai ter queda de temperatura, mas não Semana é que um vem entra cenário... frente fria, né? Exatamente, vai ter entrada de frente fria, mas não é aquele cenário que a gente viu em 2021. E pegou ali 3 geadas consecutivas, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, chegou a gear Goiás, Mato Grosso, enfim, foi um cenário bem catastrófico. O que tem, sim, é um período agora que a gente entra aí com redução de chuvas no Centro-Oeste, Goiás e Minas, talvez a gente vai ter algum estresse de produtividade, mas não perdas significativas aí que nem vimos nesses eventos anteriores. E a gente tem colheita começando nesse mês de maio já em Mato Grosso. Vamos colocar aí que em 20, 25 dias já tem máquina colhendo em Mato Grosso, e isso dá a sensação para o mercado de uma maior oferta que vai chegar. As expectativas de produção total de milho chegam aí a superar 100 milhões de toneladas, em alguns números que a gente olhou, vem acompanhando essas últimas semanas. E quando a gente olha a situação da comercialização da safra, que pode trazer o mesmo efeito para o milho que trouxe para a soja, que é essa queda desenfreada de preços, que a gente já viu acontecer na Bolsa. Então, a gente hoje tem cerca de 30% dessa produção de milho comercializada de forma antecipada,
O produtor está procurando mais conforme ele vai tendo uma sensação melhor do quanto a safra dele vai entregar. Só que mesmo assim, né, se a gente tivesse olhado isso lá para março, principalmente, a gente teria condições aí de mercado R$ 20 acima do que a gente tem hoje. Nossa, Indicações impressionante. indicações em Mato Grosso que eu peguei semana passada com preço de milho na casa de R$ 35 a saca. Tá. Então, e aí Coisa quem tá, impensável, né? Eu lembro sim, quando o milho ultrapassou os 50. Lembra dessa época? Acho que foi sim, 2019, 2017, 18. 2018, Tá. 2019. Cara, impressionante. Voltou nominalmente. Sim. Nominalmente. É E impressionante. E aí já fica, né, a conta aí para o produtor de Mato Grosso. Poxa, um milho que ele chegue a R$ 40 na tua fazenda, né? Se olhar o preço do boi hoje, quanto que fica essa relação de troca? Fica interessante. A mesma forma, a gente está vendo também o mercado refletir o que está acontecendo nos Estados Unidos. O plantio da soja está bem acelerado, isso joga uma pressão sobre o mercado de soja. O plantio do milho também está dentro da média aí, histórica, também dá uma acalmada no mercado, mas a notícia boa para a soja é que os prêmios de exportação pararam de cair e que chegaram a bater menos 200 sobre Chicago, hoje está na casa de menos 170, menos 180, em algumas indicações aí até próximo de menos 150. Uhum. Mas é um ano que está sendo aí bastante desafiador nesse aspecto de comercialização do lado da soja, do lado do milho. A gente fez aqui nossas colocações nos vídeos que a gente soltou durante a semana, que a gente solta semanalmente, nos podcasts também a gente retratou essas questões, e o ponto né, esse ano, para o agricultor, os preços estão mais difíceis de melhorar, mas, assim, não é de se descartar ainda um cenário um pouco pior do que a gente tem hoje, né? Olhando para o milho, que a safra ainda está em formação e o mercado já sentiu todo esse peso, ainda tem chão para rodar nesse mercado. Eu não sei, eu tenho essa impressão, né? A hora que o milho começar a entrar e a soja tiver que sair, tem espaço para Ó, mais, né? Tem e se a espaço para gente mais. olhar da safra de 150, 155 milhões de toneladas que tem sido colocada no mercado, a gente está perto aí para a soja, né, de comercializar 50% dessa safra. Então tem muita soja no mercado, vai entrar bastante milho. Tem milho primeira safra no mercado que ainda está em colheita. Tem que olhar outros grãos também, tem que olhar trigo, tem que olhar sorgo, tem que olhar arroz, por mais que sejam pequenos, né, volumes pequenos comparado aí com soja, com milho, eles exigem logística também, exige silo, exige armazém, exige caminhão, e tudo isso acaba, no final da conta, né, quem paga esse preço baixo, aí, quem fica com esse preço baixo é o produtor, que é a ponta da cadeia. Com certeza, com certeza. E mercado financeiro, como é que tá nessa aí, Rodrigo? Bom, vamos lá. Um mercado bastante pesado, né, para grãos, seja aqui na B3, seja em Chicago. Vou começar trazendo o cenário lá fora. O mercado respondendo bastante às condições de clima que melhoraram nos Estados Unidos. Ontem nós tivemos a divulgação do boletim semanal por parte do USDA, que traz o progresso de plantio por lá. O milho atingiu 26% da área até 30 de abril. Isso está acima das referências de anos anteriores, mas está igual à média entre 2018 e 2022. E para a soja, que vem trazendo uma surpresa, mas vamos assim dizer, que está acima também da referência de anos anteriores e também está acima dessa média entre 2018 e 2022. O plantio, ele começa um pouco depois do milho, então o da soja atingiu 19% até a mesma data, até 30 de abril. E aqui, se a gente observa os contratos mais líquidos em Chicago, que já são da série julho, né, N23, o milho perdeu a referência dos $6 por bushel nas últimas semanas, ele está a 5,89, e para a soja está 14, na tela agora, 14,36, então muita atenção, né?
porque o cenário que a gente tinha já de preços caindo aqui no Brasil, mas a gente observava preços relativamente sustentados em Chicago. Então, muita atenção com essa melhora das condições de clima, com esse avanço do plantio por lá. A gente já vem observando uma queda de preços e também observando as posições de fundos de investimentos. O último relatório do CFTC, que saiu na última sexta-feira, os fundos de investimento já voltaram com uma posição líquida vendida em derivativos de milho. Atualmente, eles têm uma posição líquida vendida de 15.297 contratos, se a gente observa opções e futuros. Para o complexo soja, também eles reduziram bastante as posições, grandes cortes, porém a posição vendida é apenas em óleo de soja. Se a gente observa o farelo e o grão de soja, a posição ainda é comprada, mas, de Bem novo, menor, né? Bem reduzida. bem reduzido do que a gente veio observando final de 2022, início desse ano, né? Em fevereiro desse ano a gente teve o futuro do farelo de soja rompendo os $500 por tonelada curta, então fundos batendo recorde, muito comprados, e eles estão invertendo a mão. Então, muita atenção que esse movimento ele é muito rápido, né? Agora, voltando aqui para o Brasil, milho na B3 em forte e clara tendência de baixa, muito próximo aí aos R$62, R$63 por saca. O menor patamar que a gente tem é referência a julho, né? O CCMN 23 na tela agora a R$62,30 a saca. Só que Assustador, cara. aqui caiu muito. Mais um ponto que vale ressaltar, que vocês comentaram agora há pouco, o Stefan pontuou também, é essa relação de troca. Eu peguei só o dado de fechamento, né, da última sexta-feira, 28 de abril, não estou usando a média mensal, mas se a gente observa aqui a referência CPEA, boi milho, ela fechou em 4,13, tá? Então, acima desse patamar de 4, né, que é uma referência. Se a gente pega uma média de 2012 para frente, se eu não me engano, ele está exatamente, né, a média, né, constante aí de 4, então a gente já tem um patamar um pouco acima da média, e se a gente extrapola isso para os contratos futuros, eu acabei de pegar aqui a série outubro do boi, né, o BGIV 23, sobre o contrato referência para o milho safrinha, né, o setembro. Então, se a gente faz essa divisão, outubros do boi sobre o setembro do milho, essa relação de troca ela vai para as 4,31. Então, acredito que seja um ponto positivo em meio a todas essas notícias ruins, entre aspas, e já linkando com essa questão, né, de, poxa, é hora de comprar milho, bateu no fundo, como o Stefan pontuou, talvez seja um momento, sim, para quem precisa recompor estoque, comprar, né, tudo depende da quantidade e prazo, né, mas trazendo dados aqui, o ano passado, 2022, o fundo de preços na referência CPEA, né, que é o balizador para o contrato futuro em bolsa aqui na B3, foi no final de julho, né? O ano passado o indicador não chegou a perder os 80, a mínima foi 80,06 e esse valor foi atingido no final de julho. E se a gente observa o comportamento médio entre 2012 a 2021, esse fundo de preços ele tende a acontecer no mês de junho, final de junho. Então, assim, vai acontecer? Não sei, né? O mercado é probabilístico, não determinístico. Olhando esses movimentos passados, é isso que nós tivemos. O que a gente tem hoje, de novo, com o fechamento que é a última referência que a gente tem, né? De sexta-feira, o indicador do milho ele já caiu 23,77% no ano. Nossa, né? Ele muita atingiu o coisa. valor de R$ 65 e R$ 61 a saca, milho Campinas. Então, sim, acho que pode fazer sentido, né? O início das compras, esse escalonamento de compras, né? A partir de agora. Né? E é interessante, né, Rodrigo, porque assim, é interessante o produtor começar a pensar como um cara grande, né? Porque não é porque ele não é grande que ele não precisa pensar como os grandes, muito pelo contrário. E os fundos,
eles não montam posição de uma hora para outra, até porque eles nem têm liquidez para isso, né? As posições deles são muito grandes. Então, eles vão montando, vão crescendo. Por exemplo, falou, os fundos ainda estão comprados, mas diminuíram muito a posição. Talvez eles diminuam mais, porque é uma estrutura que vai sendo montada com o tempo, né? E talvez o produtor ele precisasse começar a pensar assim. Eu acredito muito nisso. Então já é hora de começar a montar uma posição, porque olha só tudo que foi dito aqui, né? A gente tem vários indícios de que caiu bastante, pode cair mais, sempre pode cair mais, né? Sempre, gente. Não tem fundo de poço que não tem alçapão, né? Mas olha só, né? A gente está falando de uma desvalorização bem relevante. Os fundos já desmontaram uma boa parte dessas posições compradas, então que tal começar a montar um pouquinho também? Olha para esses caras, eles têm uma visão muito ampla, né? E um posicionamento bem estratégico sempre. Então, eu acho que eu finalizaria assim, fecharia com essa mensagem que eu acho muito importante. Depois que passou, é fácil de enxergar, né? O difícil é fazer o negócio agora. Mas quantos indícios a gente tem aí, né? Vários, vários mesmo. Beleza? Alguém quer encerrar aí ou é isso mesmo? Olívia, acho que só deixar uma mensagem aqui, Vai. que é o indicador que a gente tem passado aqui sobre, falado muito sobre que é o spread, tá? O spread entre eu falei de carcaça aqui, né? O spread entre a carcaça e o boi. Depois de 2, 3 anos aí muito ruim para as indústrias, o spread entre a carcaça e o boi gordo tá ficando na área positiva já. E isso é indicativo de que o mercado interno começa a dar dinheiro, que era um negócio que a gente não falava nos últimos 2 anos. Então, o negócio da carne está ficando melhor agora, mesmo com a queda de preço, porque está conseguindo comprar o boi bem mais barato do que ele comprava há um tempo atrás e vender a carne num patamar acima. Então, Isso só para é deixar característica de fase de baixo de ciclo, viu? Porque a Sim. margem ela vai migrando, né? Quando a Exatamente. matéria-prima sobe, ela vai para a mão do produtor, quando ela cai, ela vai para a mão da indústria e do atacado do varejo. Então, Perfeito. Só queria deixar essa mensagem final aí, porque é um indicador que a gente analisa para falar um pouco sobre talvez fundo, né? Qual seria esse fundo e tal, e a margem está melhorando bem para as indústrias nesse momento. beleza. Boa, galera, vamos lá. Começar a semana, né? Um pouquinho mais curta. Obrigada aí pela colaboração, foi bem legal a conversa hoje. Valeu. Beijão, Obrigada, até já. João. Bom trabalho. Valeu, turma. Obrigado, Abraço. pessoal.